Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Márcia Barreto e nesse dia de hoje estou fazendo aqui um bate-papo extra para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho de mandalas cristais. Recebi muitas perguntas, muitos pedidos de informação e aí eu resolvi falar com vocês aqui no direto um pouquinho sobre o trabalho de mandalas, um trabalho que realmente faz uma grande diferença na minha vida. Algumas pessoas já praticaram as mandalas também com muitos resultados e aí eu resolvi contar um pouco mais para vocês sobre esse trabalho aqui. Nesse minutinho estou convidando algumas pessoas, já que estou fazendo a transmissão ao vivo. E pronto, já convidei algumas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia Barreto. E nessa live extra, que não é a hora da terapia, é uma live, é um direto mesmo falando sobre um tema, eu quero falar um pouco mais sobre as mandalas cristais. Então, quem não conhece ainda o meu trabalho de mandalas, esse trabalho ele foi desenvolvido em 2016 a partir do método Cristais. Uma das perguntas que recebi, uma pergunta incrível, foi: todo o seu trabalho é baseado no método Cristais? Adorei essa pergunta e respondi a pessoa: sim. Todo o meu trabalho é baseado no método Cristais. O método Cristais foi uma sistemática que eu criei para fazer a leitura e avaliação energética do campo, seja o meu campo, seja o campo do meu cliente. E essa leitura pelo método Cristais, ela deu origem às mandalas. Essa leitura, ela rege a criação dos meus biocolares de cristal, dos meus colares de anjo. Também o Cristais também trabalha no campo com a ajuda dos anjos cristais. Então, o método Cristais é uma forma de eu ler todos os processos terapêuticos, todos os processos energéticos das pessoas e vai dando origem a uma série de outras coisas. Então, em 2016, eu lembro muito bem quando me veio a ideia das mandalas. Eu tinha uma questão naquele momento para trabalhar em mim mesma e tive uma intuição: faça uma mandala. Eu já sou designer de formação e gosto sempre de desenhar e de colorir. E percebi, mas uma mandala baseada em quê? E aí esse é o primeiro conceito, também uma coisa que me perguntaram nesses dias. O que é uma mandala? Uma mandala é um símbolo, uma mandala é uma imagem que tem dentro de si elementos da geometria sagrada, que é a grande mecânica do universo. A geometria sagrada, ela é entendida, ela é compreendida no mundo todo. Quando você estuda a geometria, você vai perceber que em todos os lugares o quadrado significa a mesma coisa. Em todos os lugares o triângulo significa a mesma coisa. Em todos os lugares a circunferência significa a mesma coisa. Isso significa o que eu digo mesmo, que é a geometria sagrada. Então, nós temos condição de avaliar, de olhar o mundo com os mesmos olhos. Isso é que é interessante. Então, uma mandala nada mais é do que uma imagem que reproduz conceitos baseados numa compreensão que todos têm, ou quando você trabalha com uma mandala específica cujo desenho você cria, você normalmente fornece para o seu leitor, para o seu cliente, o significado daquela mandala, ok? Então, o conceito de mandala e o conceito do método Cristais na minha vida. Então, quando foi em 2016, eu
tive essa intuição e criei uma mandala para mim. A minha mandala tá presa aqui. Eu vou tirar e vou mostrar para vocês. Ela é muito antiga. Eu fiz a leitura do meu campo energético pelo método Cristális e saiu essa mandala. Tem uma foto minha da época e aqui inclusive eu trabalhava com os símbolos angélicos que hoje não reproduzo mais na mandala, mas que é uma coisa bastante interessante. Hoje eu trabalho também com os arcanjos, mas não com os símbolos. Essa foi a primeira mandala Cristális que eu desenvolvi. E foi no ano de 2016, eu diria no meio do ano. Quando comecei, então, a divulgar esse trabalho das mandalas, muitos dos terapeutas do método Cristális me diziam: mas eu também quero fazer a mandala, como eu vou fazer a mandala para o meu cliente? E eu fui percebendo que eu também deveria oferecer isso para os terapeutas Cristális. Porém, a minha bagagem de desenho e um pouco da minha bagagem na informática me fez desenvolver um programa que faz isso. Então eu tenho um programa que eu desenvolvi e eu aplico cada um dos itens no programa e gero essa mandala que a gente pode imprimir. Como é que eu ia trabalhar isso com os terapeutas? Era impossível. Esse programa que eu criei é um programa artesanal e não serviria para enviar para todo mundo e não seria esse o meu propósito. Eu parti então para o desenho, né? Eu peguei a mandala base, aquela mandala que todos preenchem no final, a mandala do nosso campo energético, e desmembrei essa mandala em pequenos testes. Queria mostrar uma em branco para vocês. Aqui, essa é a mandala Cristális. Essa é a mandala Cristális sem ter nada de colorido. E existem vários métodos de trabalho com essa mandala. Nós podemos colorir a mandala toda ou pedir ao nosso cliente para colorir toda a mandala e depois fazermos a leitura, ou nós vamos fazer passo a passo com o nosso cliente, ou em algumas sessões, ou naquela sessão que você está trabalhando com o seu cliente, você vai ver qual é a área da vida dele que precisa da energia da mandala e vai resolvendo sessão por sessão. Quando eu tive isso tudo pronto, virou um livro de atividades terapêuticas, mandalas Cristális, que eu não tenho nenhum exemplar aqui na minha mão para mostrar para vocês. Essa é a capinha do livro, ele é branco, a capinha é colorida, mas é exatamente essa. No livro, o método Mandalas Cristális, eu ensino o passo a passo para nós fazermos sozinhos. Naquela época, em 2016, estava super na moda os livros de colorir. Então acabou que esse livro também trouxe essa característica de ser um livro de colorir. E hoje, para responder todas as perguntas que me fizeram, já que eu vou fazer o workshop online, qual é a aplicação, para que serve, como é que usa? E eu, no mês, a cada 3 meses, eu costumo construir para mim uma nova mandala. Por que 3 meses? Porque eu penso nas energias das estações do ano. E essa energia das estações do ano muda muito. No Brasil, às vezes a gente não percebe isso bem, mas na Europa muda a luz. A gente vê que o dia fica maior ou menor. Quando entra no inverno, o dia diminui, assim, de um dia para o outro. Então eu penso que tem a época de brilhar, que é o verão, tem a época de entrar num recesso, que é o outono, tem a época de florir, que é a primavera, e tem a época de renascer,
que é o mergulho do inverno para brilhar de novo. Baseado nessa ideia, eu, Márcia, faço para mim a cada 3 meses uma nova mandala. Como eu não tinha feito ainda essa minha nova mandala, eu achei que era o tempo ideal para fazer e hoje eu me dediquei à minha mandala. Então, a minha mandala para o próximo trimestre é essa. Vou mostrar para vocês. Essa é a minha mandala. É a mandala que eu vou colocar na parede da minha sala, do meu escritório, ou vou fotografar e ter uma imagem no celular. E todos os dias, durante 30 segundos ou 1 minuto, eu vou olhar fixamente para essa imagem, para que o meu subconsciente acesse todas as informações que estão contidas aqui e que faça as programações e as reprogramações que são necessárias. Dentro desse trabalho, como eu disse no início, eu tenho 2 formas de trabalhar. Eu posso simplesmente pegar a mandala original e colorir, e depois disso eu vou fazer uma leitura do campo energético para ver quais foram as informações da mandala, ou eu vou fazer o passo a passo. Eu vou, pelo livro, eu vou colorir várias mandalas para chegar na minha mandala pessoal. Então, por exemplo, mandala número 1, não vou colocar em números. Esse desenho, essa mandala que eu estou mostrando para vocês agora, é uma mandala que mostra quem sou eu, quem somos nós. Então a gente vai colorir e enquanto a gente colore, a gente vai pensando nisso. Quem eu sou hoje? Quais são as minhas necessidades? Que cor que está vibrando dentro de mim? E eu, Márcia, como conheço o significado das cores, quando eu vou fazer a minha mandala, eu coloco os lápis de cor nas cores que eu sei que posso usar e tiro sem ver. Tiro o primeiro lápis, vou tirando cada um e vou colorindo sem escolher a cor, que é justamente para que a minha mandala seja a minha realidade. Depois que eu faço a mandala do quem sou eu tenho uma mandala que fala sobre os meus aspectos emocionais, que é essa. Então nós vamos perguntar como estão as nossas emoções hoje. Depois nós temos uma mandala que reflete o nosso campo mental. E a mesma coisa, enquanto você colore, você puxa toda aquela energia para você, uma energia que vai te dar as respostas que você precisa. Depois vem uma outra mandala, que na verdade é uma árvore, que nós vamos trabalhar aqui as nossas virtudes. É a árvore dos elementos, eu costumo chamar de árvore da minha vida. Quais são as virtudes que vão ser trabalhadas nesse período? Depois nós temos uma mandala que fala da nossa zona de conforto. Como é que eu me sinto bem? Aonde eu me sinto bem? Que é essa. E todas essas que eu estou mostrando para vocês foram feitas por mim hoje. Eu fiz cada etapa até chegar na minha mandala pessoal. Tenho ainda também uma mandala que são os meus dons, as minhas qualidades. Então essa é a mandala das minhas qualidades. E, por fim, uma mandala que fala sobre o meu nível de consciência. Como é que os meus pensamentos influenciam positiva ou negativamente quem eu sou hoje? Aqui a gente tem várias etapas e a maneira de trabalhar é essa. Nós vamos trabalhando em cada etapa e vamos analisando os resultados. O que os resultados estão nos dizendo? E por fim, eu transfiro todas as informações dessa mandala, dessas mandalas que eu mostrei, para a mandala Cristais. Então, baseado em todas aquelas informações de cor que eu coloquei em cada uma das imagens anteriores que mostrei para vocês, eu tenho a minha mandala desse trimestre. O que essa mandala está me dizendo? Essa mandala me diz que
eu preciso focar nos meus desejos e nas minhas vontades. Que eu preciso ter força de vontade, luta e garra. Que eu não posso deixar-me levar pelas coisas que me contrariam, pelas pequenas coisas que dão errado e eu me aborreço. Eu tenho que explorar muito o meu magnetismo pessoal, porque ele é uma coisa que está em alta nesse momento. Eu devo pensar sempre com mais tranquilidade, sempre com muita tranquilidade, porque o meu pensamento é o meu maior aliado, é o que está respondido aqui para mim. E por fim, eu devo trabalhar a virtude da sabedoria, porque ela provavelmente vai me ajudar neste momento. Então, essa é a minha mandala. A minha mandala está me mostrando tudo isso que eu disse para vocês. E esse conteúdo teórico e esse conteúdo energético está no livro e está no workshop Mandalas Cristales, workshop Márcia Barreto, que eu vou gravar pela primeira vez online. Eu já fiz vários workshops presenciais e durante o workshop nós todos vamos colorir juntos, é muito interessante. E baseado nas perguntas que recebi, muitas perguntas ontem e anteontem, resolvi fazer essa demonstração para vocês. E aí tem uma outra coisa que é muito interessante também, que recebi como pergunta. Uma pessoa me disse assim: mas olha, onde eu estou, eu não tenho lápis de cor e eu nem posso sair para comprar. Eu nem posso imprimir nesse momento as folhas para poder colorir. Como eu vou fazer? E aí é o que eu estou trazendo para vocês de recursos. Primeiro lugar, você quer participar do workshop e tem uma impressora em casa? Você vai receber os desenhos para você imprimir e você vai receber o livro em arquivo PDF, ok? E aí você tem a impressora, mas não tem lápis de cor. Eu tenho a alternativa para a falta do lápis de cor. Ele não será um problema. Se você está em casa, quer muito participar e não tem como imprimir, porque a gente começa amanhã, não tem problema. Eu também vou ensinar passo a passo. Vai ser como uma espécie de meditação. No primeiro gráfico, eu vou dizer o que a gente precisa pensar, vamos concentrar o nosso coração, unir com a nossa mente e trazer de dentro do nosso campo mental a cor que a gente acha que nos representa ali. E aí nós vamos trabalhar com a cor. Então esse é um workshop para todos. Primeiro, não precisa ser terapeuta. Mas segundo, se quiser ser terapeuta, você tem na sua mão a sua primeira ferramenta. Eu também fui procurada na semana passada por uma moça que fez um atendimento com as minhas mandalas lá no Rio de Janeiro. Ela foi uma terapeuta que fez a formação comigo e que faz esse trabalho. E ela ficou tão fascinada que queria saber sobre a formação, porque para ela podia ser um método de trabalho. Então, dificuldade zero, complicação zero. Esse workshop, quando é presencial, ele é dado num dia inteiro. Como online tem muito conteúdo, eu acabo apresentando muito conteúdo, eu desmembrei em 2 aulas de 3 horas de duração. Então, na primeira aula, eu vou ensinar como se praticam as mandalas e vocês vão ter uma semana para ou colorir a sua mandala ou fazer a escolha, né, fazer a leitura do seu campo, como eu vou ensinar, sem ter nada impresso e sem ter um lápis de cor, ok? E na aula seguinte, a gente vai coletar todas essas informações e vai gerar a nossa mandala, ok? E tem uma coisa que também sempre as pessoas me perguntam, quando eu mostro a mandala desenhada, as pessoas me perguntam:
Ai, mas eu queria ter aquela mandala que é uma imagem de computador, ok? Eu expliquei no início dessa transmissão que essa mandala que sai assim do computador, essa é a antiga, hoje ela é um pouco diferente. É um programa baseado num programa simples de computador que eu fui construindo a minha mandala. Então, super excepcionalmente mesmo, quem participar do workshop online, no final vai me mandar a sua mandala colorida ou com as indicações que eu vou ensinar, e eu vou oferecer a mandala feita no computador com uma imagem que vocês podem colocar no telefone celular, no seu iPad, no seu tablet, como imagem do seu computador, como você abre. Você pode imprimir, as informações serão as suas. Eu vou estar reproduzindo as suas informações no computador. E quero mostrar para vocês então esta mandala, a minha mandala, reproduzida no computador. E aí eu vou ter que tirar aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou tentar botar uma do lado da outra. Então, essa é a minha mandala gerada no computador e essa é a de papel. É a mesma mandala, mas é claro que a gente tem possibilidades de cores, ok? Então, essa é a minha mandala. É assim que vai ser. O nosso workshop é um workshop que tem muito conhecimento. Nós vamos aprender muitas coisas. Nós vamos criar a nossa própria mandala, lendo o nosso campo energético. E vamos, uma vez que a gente explicou, na verdade, uma vez que a gente traduziu o que o campo energético nos disse, como eu traduzi a minha para vocês, o nosso subconsciente, ele ouve aquela informação. Todas as vezes que você olhar para a sua mandala vai estar ativando em você aquilo que você precisa, aquilo que você já identificou. E, pessoal, eu gostaria de pedir a vocês que prestem atenção em tudo à sua volta, porque o meu pensamento é que esse é um momento de grandes despertares. Eu estava hoje terminando de colorir aqui as minhas mandalas para chegar na minha mandala do trimestre com a televisão ligada. E a reportagem que passou na televisão era sobre o desenho científico. Desenho científico é um desenho que expressa todas as particularidades daquilo que está sendo desenhado. Então, essa matéria era sobre desenho científico de animais. E o desenhista, ele estava contando que, às vezes, esse desenho científico, ele se torna a única informação palpável daquele animal que pode estar em extinção. E eu estava ouvindo aquilo e dizendo, nossa, é incrível. A mandala é, então, um desenho científico de nós. Naquele momento, esse desenho, essa mandala é o complemento, não, é a narrativa energética mais forte do seu ser. Então, eu peço para vocês estarem atentos. É isolamento social, é pandemia, é tristeza, é morte, é falta de dinheiro, é tudo isso sim. Mas nós estamos num momento de despertar. E da mesma maneira que eu estava colorindo uma mandala quando ouvi falar de desenho científico, quantas coisas estão sendo ditas ao nosso redor e a gente não está vendo, ok? Então, essa minha live extra especial é para apresentar esse trabalho. Eu quero convidar vocês a participar desse workshop que é lindo. Eu tenho
todas as possibilidades energéticas, materiais e financeiras para que todos participem. Se você já tem o meu livro, você tem um desconto. Se você comprou o livro há muito tempo, você também tem um desconto. Se você não tem o livro, você vai ter o arquivo em PDF, já também sai um pouquinho mais barato. Se você tem o livro, mas fica pensando, mas eu vou colorir o livro e vou estragar, não se preocupe, lá no grupo você tem um arquivo com os desenhos originais para você fazer as suas cópias e poder trabalhar com os seus clientes. E tem a minha atenção plena, que eu acho que é meu grande, não diferencial, é a minha grande qualidade. Tudo o que eu ensino, eu quero que vá para a vida. Eu não me disponho a dar uma formação ou um workshop que vocês não possam usar no dia seguinte. Todas as minhas técnicas são assim. Então, fica aqui o meu convite. A primeira aula vai ao ar amanhã, em Portugal, das 15 às 18, no Brasil, das 11 às 14, 11, 12, 13, 14, isso. E na semana que vem, também na quinta-feira, no mesmo horário. As aulas ficam num grupo fechado do Facebook, gravadas. Então, se você está ouvindo esse vídeo agora e já começou a nossa gravação ao vivo, você pode entrar em contato comigo e entrar depois e assistir a aula e fazer passo a passo e ir colocando no grupo as suas perguntas, porque mesmo que eu já tenha feito toda a gravação, todas as suas perguntas serão respondidas, ok? Gostaria também de pedir para quem está ouvindo essa live, que já tenha participado do workshop de mandalas comigo, se quiser que deixe uma palavrinha para as pessoas perceberem como foi para vocês, ok? E quem nunca fez, é aqui uma oportunidade. A vida tem a cor que a gente dá a ela, mas muitas vezes o nosso corpo energético está pedindo uma outra energia que a gente nem sabe como é. E quando a gente identifica, a gente começa a prestar atenção no todo. Então, não tenham medo, vamos construir, vamos abrir os nossos ouvidos, ok? Isso é muito, muito importante. Vamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e a nossa percepção para todos os despertares que esse tempo está nos trazendo. Então, mais uma vez, vou fazer uma passada aqui rapidinha. Como seria se você pudesse perceber quem é você? Como estão as suas emoções? Como estão os seus pensamentos? Qual é a zona de conforto energético melhor para você? Quais são as suas qualidades? E qual é o seu nível de consciência? E isso vai trazer para vocês a sua mandala, que pode impregnar o seu campo energético por todas essas informações. Então, pessoal, fica aqui meu convite, mais uma vez, para vocês participarem do workshop de mandalas cristais, uma leitura do seu campo energético e aqui um mapa, o desenho científico de você para impregnar o seu subconsciente durante 3, 4 meses das energias que você precisa e que farão diferença na sua vida, ok? Então, muito obrigado. Eu sou Márcia Barreto, terapeuta energética no Rio de Janeiro e criadora das mandalas cristais. Fica aqui o meu convite. Vocês podem escrever para mim, para aqui as dúvidas, qualquer pergunta. Estou totalmente à disposição de todos. Vou colocar aqui nos comentários desse vídeo o link com todas as informações sobre o workshop, as inscrições, o horário, ok? Então, gente, vamos colorir a nossa vida, vamos impregnar a nossa vida das energias que podem ser uma grande contribuição para nós, ok?
Um beijo, tchau, tchau!